Salve rapaziada, aqui é o Strange Mike e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu refiz a running do Anima. Então essa é uma track muito simples, muito legal, na pegada das outras que a gente tá tendo aqui na semana do remake. Isso acaba provando um ponto que é que a gente não precisa de muitos elementos para fazer uma track legal. Inclusive, a gente descobre as synths dessa música, aquelas duas leads que tocam juntos no meu curso de remakes. A gente tem um episódio bônus lá dessa track. Então, se você quiser conferir, o primeiro link aqui na descrição vai ser para o meu curso de remakes, em que eu ensino vocês a fazer um remake do início ao fim. A gente pega a Move Your Body ali e do zero a gente vai refazendo todos os drums, baixos, synths, e os efeitos e tudo mais. E a gente tá com, ainda conforme estão saindo esses dois últimos remakes, esse aqui e mais um, as samples deles e os presets deles também estão vindo junto com o curso, então é só por tempo limitado. Então se você quiser baixar vários projetos aí para estudar samples e presets organizados, presets por Serum, confere aí o primeiro link na descrição. Bora pro vídeo. Para hackear os drums dessa track aqui, ela começa só com kick e depois entra nos loops. E esse kick aqui, eu peguei um kick que eu tinha um grave já que eu sentia que era parecido e samplei só o top kick da track original e joguei aqui só pra gente ter o mesmo top kick, então ficar igualzinho. E todos os outros drums juntos ficam assim. Óbvio que não está exatamente igual ao do original, mas o que eu fiz foi me desafiar aqui a pegar um loop e processar bastante ele. Eu podia ter feito do zero, mas dessa vez eu quis processar bastante um loop. Aqui a gente tem algumas coisas interessantes. Então eu estou usando esse vocoder no modo noise para dar um pouco mais de noise, né? Para o nosso shaker aqui, para os nossos hats. Então essa é uma maneira muito interessante se você quiser adicionar noise nos drums de vocês. Dando uma saturada e uma comprimida para ficar um pouco mais agudo. E eu acabei utilizando o ATT aqui para dar um ganho nos agudos, às vezes eu gosto de fazer isso. Equalizadinha para tirar os graves por causa desse processamento, dar uma acentuada nos agudos. E o LFO Tool para ele não ficar tocando junto com o kick ali, então para dar esse movimento. A gente tem esse outro hatch aqui, que é um rolling hatch. Ele tá com um swingzinho aqui no mid, para não ficar durão, então sem o swing ficaria assim. Mas com o swing ele já dá uma mudada legal. E o interessante desse aqui é que ele é um hatch bem longo aqui. Para a gente poder ter controle sobre o tamanho dele, eu acabei automando o decay dele. Então nessa virada aqui, por exemplo, ele começa um pouco mais curto e vai aumentando na hora da gente fazer a transição. Então é uma técnica muito legal. E além disso tem só um pouco de saturação, um pouco de abertura aqui nos estéreos para ele preencher as laterais e um Shipper Box fazendo a mesma função do LFO Tool de antes. Só optei por utilizar um plugin diferente. E esse main hatch aqui a gente não tem nada, é só um hatch para a gente marcar o hatch principal ali por cima daqueles loops. Então todos os drums ficam assim, bem simples. Eles não ficaram exatamente iguais à track original, mas eles têm a mesma função. Então, partindo para o baixo, a gente tem um baixo aqui que é muito simples.
Nessa primeira parte do drop aqui, ele fica sempre na mesma nota, que é esse Si. E na segunda parte lá do drop, quando a gente já tem mais melodia, ele muda aqui no final, ele passa por essas outras duas notas. Ele é um baixo bem simples. Eu acabei fazendo ele aqui dentro do Serum, como sempre. E eu tô fazendo um layer aqui então de duas Sol Waves, uma com uma voz, uma oitava para baixo, que é a base principal do som, e outra que tá uma oitava para cima com 5 vozes, um pouquinho de detune, para dar um pouco mais de estéreo ali para o som, porque eu tinha ouvido no original, e dar esse um pouco mais de preenchimento ali, numa região um pouco mais aguda. Eu estou usando esse LFO1 aqui para dar a forma do som inteiro, então ele está nesse rate aqui de 1 para 16, que é esse rate mais rápido. E ele, além de estar modulando o filtro aqui, que é esse nosso low pass, ele está modulando o volume também aqui do nosso oscilador A e do nosso oscilador B, para não precisar ficar moldando aqui com um envelope 1, que esse aqui vai estar sempre sustenido, porque a gente está usando só uma nota longa no MIDI. Então ele está modulando aqui o som também, para o som ficar um pouco mais plucky. Vocês podem ver aqui nada de efeitos, e como ele fica bastante numa nota, a gente não precisa comprimir muito. E aqui eu só estou tirando os agudos dele com uma equalização, dando um pouco de abertura em estéreo aqui, a partir dos 150, 160, que foi onde eu escutei que precisava. Então o baixo com os drums fica assim. Até agora bem simples, drums bem simples, e um baixo, como vocês podem ver, muito simples também. Então a gente parte agora para synths. As duas synths juntas são assim. Então a gente vai ter essas duas synths. Uma é essa harp lead aqui que eu chamei, que ela é quase um arpégio e ela fica tocando aqui na segunda parte do drop. E a gente tem essa outra synth aqui que eu chamei de synth principal, que é uma synth mais característica do Anima. Então, começando aqui por essa harp lead. Ela também foi feita no Serum. Eu acabei utilizando duas Sol Waves para fazer ela. Então a primeira Sol Wave que eu utilizei, ela tem uma voz só, ela tá aqui bem no meio da mix. E eu fiz o layer com uma Sol Wave aqui com 10 vozes de unison e um pouco de detune para preencher mais os lados. E além disso eu estou usando um noise para preencher os agudos. Percebam como esse noise é importante. Então, além disso, na página de efeitos eu vou ter um filtro aqui que está sendo modulado por esse envelope 1, que ele também está modulando o volume do som e ele é bem curtinho. Então eu quero um som bem pluck, eu já modulo aqui também. E ele está agindo no nosso filtro também. E além disso, eu peguei esse envelope 2 aqui e joguei no drive de uma distorção. Então antes desse filtro a gente tem uma distorção e uma compressão multibanda, e nessa distorção aqui, para deixar o som mais pluck com aquele estalo no começo, eu modulei o drive dele com esse envelope 2. Então ele dá um cliquezinho a mais, um pouco de distorção só no comecinho do som mesmo, e eu acho que fica interessante do que às vezes tentar usar outro tipo de técnica dependendo do som. E a compressão multibanda aqui, que é o som do OTT. Eu achei que combinou. E além disso, esse envelope 3 aqui, que é mais curto ainda, tá modulando o noise aqui, o volume do noise. Só para ele ficar bem pluck também. E eu acabei jogando esse Mako aqui
no decay do envelope 1 para eu poder controlar quanto eu queria que ele ficasse mais curto ou mais longo para poder fazer essa transição aqui. Então ele começa bem curtinho e vai alongando. E eu também utilizei o filtro aqui para fazer essa transição. Então ele também tem uma automação ali. Então essa lead com baixo e com os drums fica assim. E agora partindo para a lead principal, que é a lead mais característica do Anima. Eu acabei utilizando o Serum para fazer ela também. Ela é só um som bem pluck aqui. E eu acabei combinando essas duas wavetables para compor o som. Uma só wave e essa dist dut aqui. Essa dist dut é o que dá o som principal. E eu tô modulando um pouquinho do movimento da wavetable aqui com o envelope 1 para eu tentar dar um pouco de movimento pro som conforme ele toca. Eu tô adicionando um noisezinho também para compor um pouco mais os agudos. E na página de efeitos eu tenho esse envelope 2 contendo meu filtro, uma compressão e uma distorção. Essa distorção aqui ela é muito importante porque eu tô fazendo uma automação nela aqui. Ela é que faz o som ter movimento. Prestem atenção. Então ela acaba ressaltando algumas notas. Eu tentei imitar o efeito que tá rolando na original. A distorção deles na original é um pouco diferente, mas a gente consegue ter uma ideia que é mais ou menos assim que eles fizeram. Então se você quiser adicionar movimento pro seu som, fica aí uma dica, você pode adicionar ali uma distorção e ir automando ela conforme o tempo vai passando para manter sempre o som interessante. Então eu vou tirar todos os processamentos externos aqui e a gente vai colocando um por um. Primeiramente eu coloquei um radiator aqui e dei um gás nele para ficar mais distorcido ainda. E a gente pode ver que a gente está com bastante grave. Vou jogar um OTT aqui também para comprimir bastante e dar um pouco mais de agudos aqui já. Depois disso eu jogo um Imager, porque ele é um som bem estéreo na track original, então eu acabei utilizando o Ozone aqui para dar essa abertura. E uma equalização agora é óbvio para tirar todo esse grave. Eu decidi tirar os graves aqui no final, porque eu achei que o som estava vindo um pouco mais forte, enquanto eu fazia os processamentos com o grave, daí depois eu tirei. Você pode tirar antes também. Vai aí de acordo com o que você quer ouvir, o que ficar melhor para cada caso. E se você quiser tirar antes e depois também, por causa que esse tipo de processamento aqui adiciona grave, você pode tirar também. E daí aqui eu fiz um hackzinho, e nesse hack a gente vai ter um canal que é o nosso efeito dry, que é o efeito seco, né? Um canal onde a gente tem um reverb. Não sei se Valhalla Vintage aqui. E um canal pro nosso delay, porque ele tem um delay enorme. É um delay ping-pong. Então os três juntos ficam assim. E é óbvio aqui, na segunda parte, ele segue a mesma nota do baixo. Então a gente tem essa diferença aqui no mid. Basicamente é isso, eu dei uma roubada nesse clap que a gente tem aqui antes de entrar no drop. E esse foi o remake da Running do Anima, que, cara, é uma track muito simples, mas é muito legal. E com os vocais ela ainda estourou muito mais e ficou sensacional. Então se você quiser aprender e ver como eu fiz aqui pra gente poder descobrir essas synths juntos, fica ligado no meu curso de remake. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí um like, se inscreve aqui no YouTube, não deixe de dar uma olhada lá no meu Instagram, dar uma olhada nas minhas músicas e colar no Discord. Se você quiser feedback em alguma track, é só mandar lá no canal de feedbacks. Então é isso, valeu, vou tocar aqui a track mais uma vez.